Você anda sentindo um cansaço fora do comum? Se esquece de coisas simples? Ou até recebeu aquele diagnóstico de anemia e não sabe como resolver? Pois bem, pode ser que você esteja com deficiência de uma vitamina essencial, mas muitas vezes esquecida, a vitamina B12. Hoje eu vou te mostrar o poder dessa vitamina que pode transformar sua energia, sua memória e até sua saúde mental. Bocejos constantes, a sensação de que a mente está sempre sobrecarregada, esquecendo coisas do dia a dia, e até aquelas olheiras que parecem não querer sair. Todos esses sinais, à primeira vista, podem parecer problemas isolados. Afinal, quem nunca sentiu um cansaço incontrolável após um dia cheio, ou teve um branco na memória? Mas e se eu dissesse que todos esses sintomas podem ser o grito do seu corpo tentando te alertar sobre uma deficiência crucial? Pode parecer improvável, mas uma única substância poderia ajudar a transformar esses sintomas em vitalidade, clareza mental e disposição: a vitamina B12. Imagine acordar uma manhã após uma noite de sono aparentemente satisfatória, mas mesmo assim, o corpo parece mais cansado do que no dia anterior. Seus pensamentos se arrastam, e cada tarefa diária requer um esforço que parece desproporcional. Talvez você já tenha tentado dormir mais cedo, beber mais café ou até se jogar em algum tipo de estimulante, mas ainda assim, nada parece funcionar. E aquele sentimento constante de confusão mental? A cada tentativa de lembrar onde deixou as chaves ou os compromissos da semana, uma frustração se instala. Esses são os sintomas sutis, mas incômodos, da deficiência de vitamina B12. Ela é muito mais do que uma simples vitamina. É a força oculta por trás da nossa energia, humor, memória e até da qualidade do sono. Quando o corpo não tem o suficiente, as células do nosso sistema nervoso sofrem. A vitamina B12 ajuda a proteger e regenerar os neurônios, além de ser essencial para a produção de energia celular. Sem ela, o sistema nervoso fica sobrecarregado, lento e suscetível ao desgaste, daí o cansaço constante e as falhas de memória que muitas pessoas enfrentam. Além disso, ela desempenha um papel fundamental na produção de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio pelo corpo. Imagine seu organismo como uma grande rede de energia. Quando os glóbulos vermelhos estão em baixa, menos oxigênio circula, o que significa que menos combustível chega aos músculos e ao cérebro. O resultado? Aquela sensação de letargia, em que até tarefas simples parecem uma maratona. Para completar, a falta de oxigênio também contribui para olheiras mais intensas, pois a circulação não é eficaz o suficiente para manter o rosto com aquele brilho saudável. E o que torna tudo isso mais surpreendente é que a deficiência de vitamina B12 é muito mais comum do que se imagina. Em um mundo onde o estresse, a má alimentação e a falta de tempo para cuidados pessoais fazem parte do cotidiano, essa vitamina essencial muitas vezes passa despercebida. Pessoas que seguem dietas restritivas, como vegetarianas e veganas, estão especialmente em risco, pois a B12 é encontrada principalmente em alimentos de origem animal. Então, se você tem experimentado algum desses sintomas, talvez seja a hora de investigar sua B12. Imagine como seria acordar renovado, com a mente afiada, o corpo leve e aquela energia que pareceu sumir por tanto tempo. Um simples ajuste na sua rotina, com o consumo adequado de vitamina B12, pode ser a chave para transformar o seu bem-estar. A vitamina B12 é a peça-chave que muitas vezes falta no quebra-cabeça da nossa saúde, mas por incrível que pareça, poucas pessoas se dão conta disso. Imagine seu corpo como uma máquina bem orquestrada, onde cada vitamina e mineral desempenham um papel específico. A B12 é uma espécie de engrenagem invisível que mantém tudo rodando. E não ter essa engrenagem funcionando perfeitamente pode desencadear uma série de problemas que afetam desde o humor até a disposição para tarefas do dia a dia. O que faz da vitamina B12 algo tão essencial é o fato de que ela atua como um verdadeiro recarregador do nosso sistema nervoso e sanguíneo. A B12 é responsável por ajudar na formação dos glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio para todas as células do corpo, e também participa da síntese do DNA, garantindo a regeneração e o bom funcionamento das células. Quando esses processos são interrompidos por falta de vitamina B12, as consequências podem ser sentidas em praticamente todos os sistemas do corpo. A deficiência de B12 pode ser silenciosa e se disfarçar por trás de sintomas que associamos ao estresse e ao cansaço da rotina. Por exemplo, muitas pessoas começam a perceber lapsos de memória, esquecendo compromissos simples ou tarefas que normalmente seriam fáceis de lembrar. Além disso, há um cansaço que vai além do que se espera após um longo dia, uma sensação de esgotamento que muitas vezes nem uma boa noite de sono consegue resolver. Esses são sinais de que a falta de B12 pode estar limitando o funcionamento das células do sistema nervoso. Esse risco é ainda mais elevado para pessoas que seguem dietas restritivas, especialmente veganas e vegetarianas, pois a B12 é encontrada predominantemente em alimentos de origem animal, como carne, ovos e laticínios. E com o estilo de vida moderno, cheio de dietas específicas e escolhas alimentares que priorizam alguns nutrientes em detrimento de outros, a deficiência de B12 se torna cada vez mais comum, afetando até mesmo pessoas que seguem uma dieta variada.
Saber onde encontrar a B12 e como manter níveis adequados dessa vitamina é um passo importante para qualquer pessoa que busca um estilo de vida saudável. Alimentos como fígado bovino, frutos do mar e ovos são fontes ricas em B12, mas, para quem não consome esses itens, existem alternativas como suplementos. Esses suplementos garantem a dose necessária da vitamina para manter o corpo em equilíbrio, seja em cápsulas ou até em versões líquidas, e ajudam a preencher a lacuna que a dieta pode deixar. Estar ciente dos sintomas e dos riscos da deficiência de B12 é fundamental para detectar sinais no início e evitar problemas maiores. Afinal, saber reconhecer que aquele cansaço excessivo ou aquela falha de memória podem não ser apenas resultado de uma rotina corrida, mas sim do próprio corpo pedindo socorro, é o primeiro passo para restaurar o bem-estar. Para resolver a deficiência de vitamina B12 e trazer de volta à disposição, energia e clareza mental, o caminho é ajustar sua alimentação e, em alguns casos, incluir a suplementação. Mas, antes de mais nada, é fundamental entender como a B12 atua no corpo para reconhecer sua importância e, principalmente, saber onde encontrá-la de forma eficiente. Imagine a B12 como o motor de um carro. Mesmo com uma carroceria bonita, sem um motor funcional, ele simplesmente não anda. No nosso corpo, essa vitamina faz justamente isso. Permite que tudo funcione com potência, desde o transporte de oxigênio no sangue até a regeneração das células nervosas. Para começar, uma das principais fontes naturais de B12 está nos alimentos de origem animal, como carne, peixe, ovos, leite e derivados. Isso acontece porque essa vitamina é produzida por bactérias e organismos encontrados naturalmente no trato digestivo dos animais, e nós a absorvemos ao consumir esses alimentos. Por isso, pessoas que seguem dietas vegetarianas e veganas, ou com restrição severa a produtos de origem animal, tendem a apresentar maior risco de deficiência. No entanto, mesmo quem consome carne pode ter dificuldades em absorver a quantidade necessária de B12 devido à baixa produção de ácido gástrico, que é essencial para digerir e absorver a vitamina, um problema comum em pessoas mais velhas, por exemplo. Uma forma poderosa de garantir a presença da B12 no seu organismo é com uma alimentação balanceada. Incluir alimentos como fígado de boi e peixe, principalmente salmão e truta, ovos e leite pode dar um bom suporte para atingir a quantidade diária recomendada de B12. Esses alimentos fornecem uma dose concentrada da vitamina, o que ajuda a prevenir a deficiência, principalmente para quem já tem uma rotina alimentar próxima de uma dieta onívora, ou seja, que inclui produtos de origem animal. Porém, para quem não consome esses alimentos regularmente, a suplementação pode ser a resposta. A suplementação de B12 é simples e vem em várias formas: cápsulas, injeções, gotas e até adesivos transdérmicos. Cada formato tem sua indicação, e dependendo do grau de deficiência e do perfil da pessoa, pode ser mais ou menos adequado. Em casos de deficiência severa ou em pessoas com dificuldade de absorção, as injeções de B12 geralmente são recomendadas, pois oferecem uma absorção rápida e eficiente da vitamina diretamente no organismo. Já as cápsulas e gotas sublinguais são ótimas para quem busca uma manutenção diária e precisa de uma dose mais leve, mas contínua. O grande segredo está em contar com a orientação profissional, pois uma deficiência grave pode necessitar de doses iniciais mais altas, que vão sendo ajustadas conforme os níveis da vitamina aumentam no organismo. Esse monitoramento é fundamental para garantir que o corpo receba exatamente o que precisa sem exageros. Restaurar os níveis de B12 pode ser transformador. A partir do momento que o organismo começa a receber a quantidade adequada da vitamina, o cansaço excessivo tende a ceder. O cérebro se torna mais ágil e a disposição retorna. Em poucas semanas, muitas pessoas sentem um verdadeiro antes e depois, como se tivessem recarregado as baterias e voltado ao estado natural de energia. Buscar essa solução é, acima de tudo, um cuidado que traz mais saúde para o corpo e a mente. A partir de uma alimentação rica em B12 e, quando necessário, suplementação direcionada, você pode transformar sua qualidade de vida. A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é um dos nutrientes mais importantes para o funcionamento do nosso organismo, e seu papel é vasto e fundamental para processos que vão desde a produção de energia até a proteção das células nervosas. Cientificamente falando, ela é uma molécula essencial na produção de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio por todo o corpo, e está profundamente envolvida na síntese do DNA e proteínas, essenciais para o crescimento e regeneração celular. Primeiro, vamos entender como a B12 participa da produção de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são as células responsáveis por transportar oxigênio dos pulmões para todos os tecidos do corpo. Sem B12, a medula óssea não consegue produzir essas células de forma adequada, resultando em um problema conhecido como anemia megaloblástica, em que os glóbulos vermelhos se tornam maiores e menos eficientes no transporte de oxigênio. Esse transporte é crucial, porque o oxigênio alimenta todas as funções celulares, incluindo a produção de energia. Com uma quantidade insuficiente de B12, o transporte de oxigênio é comprometido, e o corpo experimenta cansaço extremo, fraqueza e falta de energia. Além da produção de glóbulos vermelhos, a vitamina B12 é indispensável para a síntese de DNA.
O DNA é a receita da vida, contendo todas as informações genéticas necessárias para construir e manter as células do corpo. A B12, em conjunto com outra vitamina chamada ácido fólico, é responsável por reações bioquímicas que convertem o ácido fólico em sua forma ativa, usada na síntese do DNA. Sem essa ativação, o DNA não é replicado corretamente, e as células não conseguem se dividir e regenerar de maneira eficaz. Esse processo é especialmente importante para tecidos que se renovam com frequência, como as células da pele, células do intestino e as células sanguíneas. Um dos papéis mais críticos da B12 é na formação e manutenção da mielina, uma substância que forma uma camada protetora ao redor das fibras nervosas, ou axônios. Essa camada de mielina age como um isolante elétrico, permitindo que os impulsos nervosos se desloquem rapidamente sem interferência entre as células nervosas. Imagine a mielina como o revestimento de um fio elétrico. Sem ele, a condução da eletricidade fica lenta e falha. Da mesma forma, sem a B12 para manter a mielina saudável, o sistema nervoso se torna suscetível a danos, o que pode levar a sintomas neurológicos como dormência, formigamento e até mesmo problemas graves de coordenação e equilíbrio. Essa função no sistema nervoso também afeta diretamente a saúde mental. A vitamina B12 desempenha um papel vital na produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que regulam o humor e a sensação de bem-estar. Estudos indicam que a deficiência de B12 pode estar ligada a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, além de diminuir a clareza mental e a memória. Isso ocorre porque, sem essa vitamina, o cérebro e os nervos não conseguem comunicar-se adequadamente, resultando em uma desaceleração mental que afeta tudo, desde a capacidade de resolver problemas até o humor e a motivação. A explicação científica por trás da importância da B12 revela que, sem essa vitamina, o corpo começa a apresentar uma série de disfunções que vão muito além do cansaço. Desde a capacidade de produzir energia até a função dos nervos e do cérebro, a B12 é indispensável para manter o corpo em pleno funcionamento. Por isso, é essencial garantir níveis adequados, seja por meio da dieta ou, para quem precisa, por suplementação. Quando o corpo está com baixos níveis de vitamina B12, os sinais podem ser bem claros e afetam tanto a saúde física quanto a mental. Imagine viver com um cansaço que não passa, mesmo após uma boa noite de sono, ou sentir que a mente está sempre um pouco nebulosa, dificultando até as tarefas simples do dia a dia. Esses sintomas podem ser pistas valiosas de que o organismo está pedindo socorro, e em muitos casos, a falta de B12 é a raiz do problema. No corpo, a deficiência de vitamina B12 gera uma série de sintomas físicos que vão desde a fadiga até problemas mais complexos. O cansaço constante é um dos primeiros sinais que muitas pessoas notam. Isso acontece porque a B12 é essencial na produção de glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio para todas as células. Sem oxigênio suficiente, o corpo não consegue produzir a energia necessária para suas funções básicas, e o resultado é uma sensação de exaustão quase permanente. Esse tipo de cansaço vai além do sono ou do esforço físico. É uma sensação de esgotamento que atinge cada músculo, cada parte do corpo. Outro sintoma físico comum é a pele pálida e a fraqueza muscular. A falta de B12 causa uma queda na produção de glóbulos vermelhos saudáveis, resultando em uma condição chamada anemia megaloblástica. Nessa anemia, as células sanguíneas são maiores e menos eficientes, o que dificulta a circulação adequada do oxigênio. Com menos oxigênio sendo entregue aos tecidos e músculos, a pele perde o tom saudável e se torna mais pálida, enquanto os músculos ficam fracos e sem força. A fraqueza muscular é apenas um dos efeitos que a deficiência de B12 provoca no sistema muscular. Muitos relatam também dormência ou formigamento nas extremidades, como mãos e pés. Isso ocorre porque a B12 é fundamental na formação da mielina, a camada que reveste e protege os nervos. Sem essa proteção, os nervos ficam expostos e vulneráveis, resultando em sensações estranhas, como picadas de agulha e dormência, e em casos mais graves, até dificuldades de mobilidade e equilíbrio. Asterisco na mente, os efeitos são tão significativos quanto os sintomas físicos, e podem inclusive ser mais difíceis de identificar. A confusão mental, a sensação de ter uma névoa na cabeça e a dificuldade de concentração são comuns entre pessoas com deficiência de B12. Esse estado de confusão mental, também chamado de brain fog, faz com que tarefas simples, como lembrar um número de telefone ou organizar as atividades do dia, pareçam um grande desafio. É como se a mente estivesse sempre um passo atrás, funcionando de forma lenta e pesada. Além da dificuldade de concentração, a deficiência de B12 pode afetar a memória e a saúde emocional. O cérebro depende de neurotransmissores que são regulados pela B12, como a serotonina e a dopamina. Sem esses neurotransmissores, o risco de desenvolver problemas emocionais como depressão e ansiedade aumenta consideravelmente. Estudos mostram que a falta de B12 pode reduzir os níveis de serotonina, o que impacta diretamente o humor e a sensação de bem-estar. Com o tempo, essa deficiência pode levar a quadros mais graves, como depressão profunda e perda da motivação.
O impacto mais severo da falta de B12 ocorre no sistema nervoso, e nos casos mais críticos, essa deficiência pode até estar associada a problemas como a demência. A vitamina B12 é essencial para a manutenção das células nervosas e para o funcionamento adequado do cérebro. Em pessoas idosas, especialmente, a deficiência prolongada de B12 pode acelerar o declínio cognitivo, levando a sintomas que podem ser confundidos com a demência. Os sintomas incluem lapsos de memória, dificuldade em executar tarefas cotidianas e até mudanças de personalidade. Reconhecer esses sinais no corpo e na mente é essencial para prevenir problemas maiores. Afinal, desde o cansaço constante e a palidez até a confusão mental e o risco de depressão, a deficiência de B12 pode ser devastadora se não for identificada e tratada a tempo. Quando os níveis de vitamina B12 estão em alta, os benefícios se espalham por todo o corpo e mente, gerando um impacto profundo na saúde e na disposição. É como recarregar as baterias de dentro para fora, restaurando a energia física e mental. Um corpo bem suprido de B12 é como uma máquina em perfeito funcionamento. Os processos internos fluem naturalmente, o sistema nervoso opera com precisão. E até o humor se eleva. Primeiro, o efeito mais imediato e notável: energia renovada. A B12 desempenha um papel vital na produção de glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio para cada célula do corpo. Quando essa vitamina está em níveis ideais, os glóbulos vermelhos são produzidos em quantidade suficiente e com a qualidade necessária para garantir um transporte de oxigênio eficiente. Como consequência, os músculos, o cérebro e todos os órgãos recebem o oxigênio de que precisam para produzir energia, resultando em menos cansaço e mais disposição para o dia a dia. Com essa energia renovada, a capacidade de concentração e o foco mental também aumentam. Muitas pessoas com deficiência de B12 relatam uma sensação de confusão mental, dificuldade de concentração e até esquecimentos frequentes. Esses sintomas desaparecem quando os níveis da vitamina são restaurados, pois o sistema nervoso volta a funcionar corretamente. A vitamina B12 é crucial para a síntese de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que facilitam a comunicação entre os neurônios. Com as conexões cerebrais funcionando a todo vapor, a clareza mental e a capacidade de raciocínio se elevam. Estudos sugerem que níveis adequados de B12 podem até ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, por protegerem as células nervosas e melhorarem a saúde cognitiva a longo prazo. A aparência da pele, cabelo e unhas também se beneficia enormemente. A B12 é essencial para a renovação celular, incluindo as células da pele. Quando o corpo recebe a quantidade adequada da vitamina, a pele tende a parecer mais saudável, com menos ressecamento e menos propensão a manchas e irritações. A renovação celular constante faz com que as células mortas sejam eliminadas mais rapidamente, promovendo uma aparência mais radiante. No cabelo, a B12 fortalece os folículos capilares e pode ajudar a reduzir a queda e a promover fios mais fortes e brilhantes. As unhas, por sua vez, também se beneficiam, ficando menos quebradiças e mais resistentes. Outro benefício fundamental é a redução do risco de anemia. A vitamina B12 ajuda a prevenir a anemia megaloblástica, uma condição em que os glóbulos vermelhos são maiores do que o normal e têm dificuldade em transportar oxigênio pelo corpo. Ao garantir níveis adequados de B12, o organismo produz glóbulos vermelhos saudáveis, diminuindo o risco de anemia e, consequentemente, evitando sintomas como palidez, fadiga extrema e fraqueza muscular. Isso melhora a qualidade de vida, pois permite que o corpo funcione com o máximo de sua capacidade. E não menos importante, a saúde emocional e mental se beneficia profundamente. Estudos indicam que a deficiência de B12 está relacionada ao aumento do risco de depressão e ansiedade, justamente porque essa vitamina influencia a produção de neurotransmissores que regulam o humor. Quando os níveis estão em alta, é possível perceber uma maior estabilidade emocional e um humor mais equilibrado. Isso ocorre porque a B12 contribui para a produção de serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade, e a dopamina, responsável pela sensação de prazer e motivação. Com essas substâncias em equilíbrio, a mente fica mais tranquila, o que reflete em mais disposição e uma atitude positiva. Portanto, garantir os níveis ideais de vitamina B12 não é apenas uma questão de evitar a deficiência, mas sim de maximizar o bem-estar físico e mental. Desde a energia e clareza mental até a aparência saudável e a estabilidade emocional, a vitamina B12 é essencial para quem quer viver com vitalidade, disposição e resiliência. A vitamina B12, um nutriente essencial para a saúde, é encontrada principalmente em alimentos de origem animal. A boa notícia é que existem várias opções deliciosas que você pode incluir na sua dieta para garantir que está obtendo a quantidade necessária desse nutriente vital. Vamos dar uma olhada nos melhores alimentos ricos em B12, enquanto você imagina como podem ser saborosos e nutritivos. 1. Carne vermelha. Entre os alimentos mais ricos em vitamina B12, a carne vermelha se destaca, especialmente o fígado. O fígado de boi, por exemplo, é uma das fontes mais concentradas de B12, oferecendo mais de 1000% da dose diária recomendada em apenas uma porção.
Além da B12, é rico em ferro e outros nutrientes que ajudam na produção de glóbulos vermelhos. Imagine um prato suculento de fígado grelhado, acompanhado de cebolas caramelizadas, uma verdadeira delícia que não só satisfaz o paladar, mas também nutre o corpo. 2. Frango. Para quem busca uma opção mais leve, o frango é uma excelente escolha. Embora não tenha tanta B12 quanto a carne vermelha, ele ainda é uma boa fonte desse nutriente. Um peito de frango grelhado, suculento e temperado, é uma refeição prática e nutritiva que pode ser utilizada em diversas receitas, desde saladas até sopas. Além disso, é uma carne versátil que agrada a muitos paladares. 3. Peixes. Os peixes como salmão, atum e sardinha são ricos em B12 e, além disso, oferecem ácidos graxos ômega 3, que são ótimos para a saúde cardiovascular. O salmão, em particular, é uma escolha deliciosa que pode ser grelhado, assado ou até mesmo consumido cru em sushis. Imagine um filé de salmão bem preparado, com uma crosta de ervas que não só é rico em B12, mas também em sabor. 4. Ovos. Os ovos são uma ótima opção para quem não consome carne vermelha. Eles são uma fonte versátil de B12 e, além disso, são ricos em proteínas e outros nutrientes. Um ovo cozido ou um omelete recheado com legumes é uma maneira deliciosa e prática de incluir B12 na sua dieta. E o melhor de tudo é que podem ser preparados de várias formas, adaptando-se ao gosto de cada um. 5. Laticínios. Por último, mas não menos importante, os laticínios, como leite, queijos e iogurtes, também são fontes de vitamina B12. Um copo de leite fresco ou um iogurte cremoso podem ser ótimos complementos para o café da manhã ou lanches. O queijo, em suas diversas variedades, pode ser um delicioso ingrediente em pratos quentes ou frios, agregando sabor e nutrientes. Pense em um prato de macarrão gratinado com queijo derretido. Além de saboroso, é uma forma de enriquecer sua ingestão de B12. Agora, é importante ressaltar que para aqueles que seguem uma dieta 100% vegana, a vitamina B12 é praticamente inexistente nos alimentos vegetais. Isso significa que sem a inclusão de produtos de origem animal, pode ser muito desafiador obter a quantidade adequada de B12 apenas por meio da alimentação. Por isso, nesses casos, é essencial considerar uma suplementação orientada. Existem diversos suplementos de B12 disponíveis no mercado, que podem ser em forma de cápsulas, comprimidos sublinguais ou até mesmo injeções, dependendo da necessidade e orientação de um profissional de saúde. Incluir uma variedade de alimentos ricos em vitamina B12 em sua dieta pode proporcionar não apenas benefícios à saúde, mas também uma rica experiência gastronômica. Portanto, que tal preparar uma refeição deliciosa e nutritiva hoje mesmo? A saúde do seu corpo e da sua mente agradece. A B12 te ajuda a ter mais energia, melhora sua concentração e memória, reduz o risco de anemia e fortalece sua saúde mental. É um investimento na sua qualidade de vida. Agora, algumas dicas importantes. Inclua esses alimentos regularmente na sua alimentação. No caso de veganos ou pessoas que sentem dificuldade em alcançar a quantidade necessária, uma suplementação pode ser a melhor saída. Mas sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. O ideal é fazer exames periódicos para garantir que você não esteja com deficiência. Se você quer saber mais sobre como manter a saúde em alta com estratégias simples, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Deixa também o seu like e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar. Vamos juntos fortalecer nossa saúde, um vídeo de cada vez. Até a próxima!